Ela avança, uma frase depois da outra, até parecer que está tentando espetar um alfinete na cabeça de uma borboleta. Olá, eu sou o Tami Luciano, muito feliz de gravar mais um vídeo para você, diretamente da plataforma Casa de Escritora. Eu começo pedindo o seu gostei e o seu comentário, que eu vou adorar saber a sua opinião, e isso ajuda muito o canal Tami Luciano. Como vocês sabem, eu falo de tudo que é tipo de livro. A minha leitura é muito eclética, né? Eu gosto de história de amor, mas eu também leio biografias, livros juvenis, tramas de suspense e livros considerados alta literatura. É de um livro assim que eu venho falar hoje. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhada do livro A Casa de Carlyle e Outros Esboços, de Virginia Woolf. Apesar de ser um livro fininho, né, rendeu muita reflexão bacana e eu quero dividir com vocês. Se você nunca escutou falar de Virginia Woolf, ou Woolf, que eu acho difícil, eu já começo contando que ela é uma dessas mulheres à frente do tempo. Como ela disse um dia: como mulher eu não possuo o país, como mulher meu país é o mundo todo. Adeline Virginia Woolf nasceu em Kensington, na Inglaterra, em 25 de janeiro de 1882. Filha de uma família burguesa, foi através do pai, Leslie Stephen, editor e crítico literário, que ela descobriu esse mundo dos livros. Na sua casa, fazia reuniões com amigos, formando o grupo Bloomsbury, para falar de filosofia, artes, pensamentos liberais e vários outros assuntos. Em 1912, Virginia se casa com o escritor e editor Leonardo Woolf. O mundo dela passa a ser ainda mais o literário. Os dois chegam a fundar a editora Hogarth Press, em Londres. Em 1915, ela lança seu primeiro romance, A Viagem. Um dos seus livros mais comentados é Um Teto Todo Seu. E por que um teto todo seu? Virginia fala sobre a fada do lar, que obriga as mulheres a serem serenas e dóceis. E diz que ou ela matava a fada do lar por crime de legítima defesa, ou ela seria morta porque não conseguia fazer nada na vida doméstica. Deixo no ar aqui uma pergunta: será que hoje em dia a Virginia Woolf se casaria? A autora também batia o martelo que, para se profissionalizar, a mulher tem que ter um teto todo seu e ganhar 500 libras anuais. Ela tinha o pensamento moderno para a época, né, que a mulher não deveria depender de homem nenhum. Também publicou Orlando, Ao Farol, As Ondas, O Quarto de Jacó e vários outros livros. Infelizmente, a autora cometeu suicídio em 28 de março de 1941, colocando pedras no bolso do casaco e entrando em um rio por se achar incapaz de enfrentar mais um ataque de sua doença mental. Tinha 59 anos. Deixou para a família, né, o marido e a irmã mais velha, Vanessa Bell, declarações de que cansou de viver pela loucura que insistia em invadir seus pensamentos. Virginia alegava ouvir vozes e reforçava que não aguentava as suas crises de dor de cabeça e depressão. Para o marido, declarou: eu tenho o sentimento que vou me tornar louca. Ouço vozes e não posso me concentrar em meu trabalho. Eu lutei, mas não posso mais continuar. Eu devo a você toda a felicidade da minha vida. Você foi e tem sido perfeitamente bom. E eu não quero continuar a estragar a sua vida. Em outro trecho, Virginia ressalta: não creio que duas pessoas poderiam ter sido mais felizes do que nós. Nos dias atuais, com os remédios eficazes para a depressão, Virginia receberia um tratamento e teria uma vida mais longa. Mas, voltando a falar de assunto bom, o livro começa com um ótimo prefácio escrito por Doris Lessing, que me trouxe muitos pensamentos sobre a escritora inglesa. A Doris, ela não passa a mão na cabeça da Virginia e retrata uma mulher real, que diversas vezes soa preconceituosa e cruel. Doris chega a comentar que algumas pessoas podem achar que alguns textos da Virginia poderiam permanecer desconhecidos, mas para ela é importante ler o que foi feito e acompanhar a maturidade da escritora. Vamos lembrar, né, que a Virginia é de uma época com preconceitos assim muito próprios do seu tempo. É estranho que um homem que deve ter conhecido grandes homens e que sempre está ocupado com grandes problemas não tenha em si nada de notável ou extraordinário. No começo, fica-se levemente aliviado e depois
fica-se desapontado. Uma história curiosa, por exemplo, é que a escritora não aceitava a ideia que gostassem dela e do escritor James Joyce ao mesmo tempo. A autora do prefácio faz um contraponto dessas informações com o livro As Horas, que fala da Virgínia. Nele, a autora surge sensível e sofredora. Onde está a mulher maliciosa e cruel que de fato era? Pergunta Doris. Ainda no prefácio, Lessing fala do grupo Bloomsbury, de Virgínia. Muitos integrantes dessa turma boêmia, que adorava conversar sobre arte, foram deserdados pelos pais, isso mesmo, por suas escolhas por uma vida que para as famílias era de pura bagunça. A autora do elogiado Ao Farol gostava de festas, amigos, piqueniques, excursões, caminhadas. É um erro retratar Virginia Woolf sem sorrir. Lady Ottoline visa um objetivo bem definido. É uma grande dama que ficou insatisfeita com sua própria classe e que encontrou o que queria na classe dos artistas, escritores e profissionais em geral. Fica claro que Virginia gostava de curtir a vida, encontrar pessoas e passear. Um desses passeios é para a casa de Carlyle, em Chelsea, que dá nome ao livro e é um dos ensaios contidos no original. O local aberto para visitação recebeu uma visita de Woolf, que depois escreveria em seu diário sobre ele. O ônibus levou-me longe demais. Deparei-me comigo mesmo, além do dique. Vi pelas pardacentas na ponta de uma verga de madeira. Suponho que era essa a aparência que tinha há 50 anos. Essa era a aparência que tinha para os Carlyle. A imaginação da Virginia, tentando ver através dos olhos dos Carlyle, me parece ser a maneira como a gente observa hoje a literatura dela tantos anos depois. Aliás, ler Virginia Woolf é ser lido por ela. O interessante nessa visita da autora na casa de Carlyle é que, de acordo com o livro de visitas, só outros 2 visitantes estiveram no museu aquele dia, em 23 de fevereiro de 1909, G.C. Hope e Carrie Holding, que assinaram o livro antes dela. Eu fico imaginando aqui a sorte de caminhar em um museu e dar de cara com Virginia Woolf. Você que está aí, consegue imaginar essa cena? Uma personagem que chama atenção no livro é a Miss Reeves, que tem um ensaio do livro falando apenas dela em Miss Reeves. Eu chamo assim de personagem, mas aqui estão pessoas reais do convívio da Virginia Woolf. Reeves é uma personagem apaixonada e moderna demais para o seu tempo. Amber Reeves não se preocupava muito com as regras, com as convenções da época e por isso acaba se tornando uma personagem do diário de Virginia Woolf. Ela chegou a fugir em um final de semana para Paris para namorar um escritor, no caso, de quem ela, aliás, engravidaria posteriormente. Considerada vaidosa, egoísta e moderninha por alguns, Virginia fala dessa garota moderna e liberal. Falta-lhe mistério e o encanto que tem as pessoas que se recolhem e não se ocupam em arquitetar seus pontos de vista. Imagina-se que ela esteja sempre em pleno voo, tão determinada em abraçar tudo que acaba malogrando. Virginia também era rebelde, ansiosa, insatisfeita e queria casar. Queria muito se apaixonar e muitos acham que ela sentiu uma certa inveja da Reeves, quando ela decidiu escrever sobre a moça. Em outro trecho do ensaio, a escritora desabafa. Imagino que seu gosto e sua percepção não sejam dos melhores. Quando descrevia pessoas, o fazia com uma série de clichês, o que resultava em uma visão bastante ordinária. Parecia determinada a ser humana também, a gostar das pessoas, ainda que fossem estúpidas. Virginia, claro, não começou com sucesso absoluto, gente? Ela tentava escrever, seguiu como crítica literária e teve suas dificuldades para fazer progresso na sua escrita. Era claro que ela tentava produzir, mas seu texto muitas vezes ficava estagnado. Imagina o conflito, Não casou, não tinha filhos e não conseguia escrever. Ter 29 anos e ser solteira, um fracasso. Sem filhos, louca também, não ser escritora. O casamento com Leonard pode ter dado a ela uma segurança diante da sociedade daquela época. E por isso também algo tocante no livro é quando a meia-irmã da escritora Stella Duke York morreu 3 meses depois do casamento com John Weller. Vamos lembrar aqui que casar nessa época era algo muito fundamental na vida de uma mulher. Se hoje em dia tem mulher que se cobra por ser solteira, imagina nos tempos de Virginia Woolf. O Diário de Virginia tem um hiato de 7 meses
meses antes do seu último registro, e fica claro, lendo o livro, que existia um grande paradoxo entre a vida agitada com os amigos, né, as festas e a escrita da autora. A Virginia não tinha problemas financeiros, ela chegou a herdar 2.500 libras da sua tia Caroline Stephan, e existia nela, sim, um mundo de silêncio e reflexões íntimas de uma voz sombria que fala nesse diário. A Virginia, que foi vestida de Cleópatra na festa fantasia que aconteceu no Jardim Botânico, não parece a mesma, com seus medos e aflições escancarados aqui nesse livro. Uma das dores íntimas da autora é o casamento não feliz dos seus pais. A sua mãe tinha tido um primeiro marido, né, com quem teve 3 filhos, e esse sim foi o grande amor da mãe. A Virginia sabia disso. A mãe não se casou com seu pai por amor e teve um casamento assim frio e até sombrio e destrutivo. Isso é o contrário do casamento que a Virginia teria com Leonard Woolf, com quem viveu um relacionamento feliz, apesar de nem o relacionamento ter conseguido impedir o seu trágico fim. Agora, na nota sobre o texto, que vem logo após o prefácio, esse livro foi organizado por David Bradshaw, tem uma história muito intrigante. A Virginia morreu em 1941 e claro que com o tempo o seu marido, né, percebeu o valor do material escrito deixado pela esposa. Anos depois, ele providenciou que o material produzido pela Virginia, com seus cadernos, né, de notas hológrafos, o seu diário e as suas cartas, fossem todos transcritos e datilografados para uma posterior venda. Esse caderno, com os ensaios que formam A Casa de Carlyle e outros esboços, foi encaminhado para Teresa Davis. Ela completava a renda com esses trabalhos, né, eventuais assim, de datilografia. Aí o Leonard mandou para ela com um caderno encapado em papel pardo com a data de 1909. Em 1969, o Leonard morre de acidente vascular cerebral e a Teresa, a moça datilógrafa, fica sem saber o que fazer com o caderno de Virginia Woolf. Imagina você ter um caderno de Virginia Woolf com você. O que ela faz? Ela guarda o original, fica esquecido por um bom tempo em uma gaveta. Olha isso! Um tesouro literário perdido no tempo e no espaço. Mas quis o destino que esse material fosse salvo e hoje o caderno está na seção de coleções especiais da biblioteca na Universidade de Sussex. No livro também surge o preconceito de Virginia contra judeus, um fato curioso, já que anos depois ela se casaria com Leonard Woolf, um judeu. Um dado importante é imaginar que esse diário publicado não foi escrito com intenção de ser publicado, por isso encontramos uma Virginia nua e crua, com um tom assim de desabafo em seus pensamentos até muitas vezes sórdidos. Alguns assuntos que surgem no livro trazem reflexões importantes, como quando a Virginia fala de abusos contra a mulher. A mulher nunca deixou de passar por isso, seja em que tempo for, como no ensaio Varas de Família, quando ela conta como foi a experiência assistindo uma audiência sobre o fim de um casamento. É nesse momento que a gente entende a Virginia como um ser humano, né, com seus erros e seus acertos. Porque ao mesmo tempo que ela foi muito preconceituosa com Miss Reeves, ela condena a violência contra a mulher. Ou seja, de um lado a gente tem uma agressividade gratuita, uma amargura, né, que incomoda, indo de maneira contrária com as preocupações com a posição da mulher na sociedade. Ela não toma partido, né, de quem está certo e errado no caso do fim do casamento, mas ela mostra os absurdos ditos pelo marido na audiência. Com sua morte, Virginia deixa um livro inacabado entre os atos. E é triste imaginar que a morte escolhida, uma opção de partir antes do tempo, deixa aqui na Terra um livro sem terminar. Qual seria o final dessa história? Qual seria o fim de Virginia se não tivesse cometido suicídio? Eu espero ter trazido uma boa reflexão para você sobre A Casa de Carlyle e outros esboços, e eu posso garantir que teria muito mais aqui para dizer. Um livro tão fininho, né, que rendeu tanto assunto. Lembrando que a sua participação é sempre muito importante, então se você leu o livro, tem alguma contribuição a fazer, se você acha alguma coisa da Virginia Woolf, já leu, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua
opinião. Aproveito para divulgar aqui Acordei Apaixonado por Você, meu 10º livro lançado pela editora Valentina, que conta a história do Carlos Rafael, que é uma ótima pessoa, mas péssimo nos assuntos do coração. Será que um cafajeste tem cura? Leia o livro para saber. Muito obrigada, tá? Minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela e eu conto com a sua curtida e o seu comentário. Isso ajuda que o YouTube mostre os meus vídeos para mais pessoas. Muito obrigada pelo carinho com o meu trabalho e até o próximo vídeo. Beijo e tchau!